Meu nome é José Antônio Paniagua, sou professor graduado em Biologia, com mestrado em Ciências Genômicas e Biotecnologia pela Universidade Católica de Brasília. Os mecanismos genéticos para determinação do sexo. A determinação do sexo é genética, não só a determinação quanto a diferenciação. O sexo cromossômico é estabelecido no momento da fecundação, pela entrada do núcleo do espermatozoide, ou seja, pela presença do cromossomo Y. Aqui temos uma figura do cromossomo Y, como você vai notar no decorrer desta videoaula, este é o menor cromossomo do cariótipo humano. E nós podemos notar nesta outra figura aqui, as gônadas ainda indiferenciadas, apenas um sistema de tubos, ductos, como você pode ver aqui. Essas gônadas não sofreram ainda diferenciação na 7ª semana do estágio embrionário, mas aqui nós podemos notar, por exemplo, se houver Y presente ou Y ausente, essa presença vai determinar qual será o sexo gonadal do indivíduo. Se será ovários ou se será testículos. Esse esquema do cromossomo Y, nesse esquema, cada andar tem uma cor diferente. E a ordem desses andares dão características únicas ao cromossomo Y em cada macho de mamífero, inclusive no homem. A determinação e a diferenciação das gônadas. As etapas de determinação e diferenciação das gônadas em ovários ou testículos e o desenvolvimento dos genitais externos envolve a expressão de uma cascata de genes. Além da expressão desses genes, também envolve a influência vinda de seus hormônios com seus respectivos efeitos. Então, nesta figura podemos observar o aparecimento de estruturas que vão dar origem à genitália externa. Como falamos pouco antes, até a 7ª semana do estágio embrionário não temos diferenciação dessas glândulas, mas sabemos que o cromossomo Y está presente ou ausente. Caso ele esteja presente, isso será, dentro do esperado, dirigido para o sexo gonadal masculino. Então, aqui, 7 semanas do estágio embrionário, com algumas mudanças, 10 semanas, e depois, bem próximo ao nascimento, podemos observar aqui o membro, o pênis, ou seja, então podemos deduzir que o cromossomo Y estava presente desde aqui, e por esse lado, por essa linha, observando que próximo ao nascimento a genitália externa já é feminina. Então, podemos resumir que a determinação e a diferenciação das gônadas sexuais vem através da presença de cromossomos sexuais, macho, a presença do cromossomo Y, dos genes envolvidos nesses cromossomos, das gônadas, em que esses genes expressam suas proteínas. Essas gônadas vão produzir hormônios que moldarão a genitália externa, tanto no homem
quanto na mulher, e isso também levará a um comportamento específico do sexo masculino ou feminino dentro do que é esperado. A expressão do gene SRY. A expressão desse gene existente no cromossomo Y, no braço curto, quase no limite do seu total, constitui o primeiro passo para a diferenciação sexual masculina em embriões. Esse gene, o SRY, codifica uma proteína com domínio HMG-box, comum entre proteínas com função reguladora de expressão e com interação com o DNA. Então aqui eu fiz um esqueminha para você poder observar. Nesse esqueminha aqui nós temos o cromossomo Y. No seu braço curto aqui, no braço P, nós temos nessa região P1, 1.13, o gene SRY, que determina o sexo. Aqui nós temos o gene e aqui nós temos um total de 204 aminoácidos ao todo. Entre os aminoácidos de número 58 a 136 existe uma caixa, box, um domínio denominado HMG. E é este domínio que tem controle sobre a função reguladora da expressão. Aqui, nesta figura, nós temos a presença do cromossomo Y, e nele o gene SRY, que vai dirigir a diferenciação das gônadas do macho em testículos por volta da 8ª ou 9ª semana da fase embrionária, a 9ª semana que já pega um pouco da fase fetal, lembrando que a fase embrionária são precisamente 56 dias. Será produzido, assim sendo dirigido, será produzido células de Sertoli fetal na 8ª semana. Essas células produzirão o hormônio antimülleriano. A ação desse hormônio levará à involução dos tubos de Müller. Por este lado, podemos ver que além das células de Sertoli, também são produzidas pela presença do gene SRY, células de Leydig, também fetais. Essas células de Leydig produzem o hormônio testosterona. A testosterona tem efeito para a evolução dos ductos de Wolff e assim os órgãos sexuais internos. A dehidrotestosterona tem função de virilização da crista urogenital e da genitália externa do sexo masculino. Portanto, o fenótipo é masculino. Note que aqui, enquanto há uma involução nos ductos de Müller, se o sexo fosse feminino, haveria uma evolução. Aqui há uma evolução do ducto de Wolff. Caso o sexo estivesse sendo dirigido para o sexo feminino, então isso aqui seria uma involução, ou seja, há uma troca. Aqui, quando o sexo é masculino, é involução, e aqui embaixo é evolução. Se o sexo fosse feminino, aqui seria evolução e aqui involução. A expressão normal do gene SRY, iniciais de região determinante do sexo, na vida intrauterina, induz as gônadas ainda indiferenciadas a se transformarem em testículos.
genes locados nos cromossomos sexuais e autossômicos interagem em fases restritas ou então em tempos diferentes, específicos, no processo de desenvolvimento do tecido gonadal. Interessante que hoje sabemos mais sobre essa diferenciação sexual, a determinação sexual, e sabemos que, além da presença do cromossomo Y, existem outros genes, e esses genes estão em locos diferenciados, tanto de cromossomos sexuais quanto de cromossomos autossômicos, que também têm influência na formação do sexo. Essa influência é menor do que a influência do gene SRY, mas existem outras influências genéticas, como podemos notar. Então, por essa figura aqui, você pode observar o cariótipo aqui, 46XY, a presença do Y, 46XX, Y ausente. Com a presença do Y, esse gene dirige a formação de testículos. Aqui o hormônio testosterona, que vai induzir a evolução dos ductos de Wolff, e este, por sua vez, induz os vasos deferentes, os canais deferentes, epidídimos e vesículas seminais, ou seja, estruturas do aparelho reprodutor masculino. Aqui esse outro hormônio, o antimülleriano, já vai regredir os ductos de Müller. Note que esse mesmo hormônio tem um efeito aqui na presença do cromossomo Y, enquanto esse hormônio, tem outro efeito aqui na ausência de Y. Da mesma forma, o hormônio testosterona tem um efeito aqui de evolução desses ductos, enquanto este mesmo hormônio tem um efeito contrário na regressão desses mesmos ductos. E aqui, para a formação da genitália externa, nós temos o hormônio testosterona ou dehidrotestosterona. Se você notar bem, detalhadamente, você vai ver que essas peças da genitália externa são praticamente as mesmas, com poucas alterações. Por exemplo, pegando essa primeira aqui, o seio urogenital, ele está presente tanto no sexo masculino, na genitália masculina, quanto na genitália feminina. Aqui, na genitália masculina, é uretra. Na genitália feminina, é vagina. O tubérculo genital, na genitália masculina, é a glande do pênis. Esse tubérculo genital, na genitália feminina, é o clítoris. Então, relembrando, a diferenciação e a determinação sexual inicialmente é pela presença de cromossomo. É o chamado sexo cromossômico. Esse sexo cromossômico tem influência ou dirige a produção de gônadas sexuais. É o sexo gonádico ou gonadal. Essas gônadas produzem os seus respectivos hormônios que têm ação direta sobre o sexo fenotípico. Ainda relembrando, a nível molecular, existe uma cascata de genes envolvidos na determinação do sexo gonadal, como você pode verificar nesta figura. Então aqui, partindo do tecido mesoderma, nós temos as gônadas bipotencial. Por que bipotencial? Porque essas gônadas são indiferenciadas.
e elas teriam então tanto potencial para gerar testículos para o sexo masculino, como para gerar ovários para o sexo feminino. Mas, dado a presença de alguns genes, esses genes, com suas respectivas proteínas, com a sua transcrição e tradução nas suas respectivas proteínas, vão dirigir o processo para a formação de testículos, com a ação, como nós já falamos anteriormente. Por outro lado, podemos observar, já a nível celular e tecidual, nessas duas figuras na porção inferior, aqui, novamente, né, a crista gonadal, aqui também é crista gonadal. Essa crista gonadal, inicialmente, ela é bipotencial, uma gônada bipotencial, não tem diferenciação, mas a presença ou ausência do cromossomo Y dirige para que essa crista gonadal venha a formar tecido masculino. Aqui a presença não só do gene SRY, como também do SOX9, e a produção de células. Células, como já falamos anteriormente, células de Sertoli, que vai produzir o hormônio antimuleriano, as células de Leydig, que vai produzir a testosterona, e a testosterona produzir a dehidrotestosterona, com ação em tecidos que formarão órgãos para o sexo masculino. E em cima, a mesma coisa. E aqui, nessa outra figura, temos a origem embrionária das células gonádicas. Então, primeiramente, células germinativas primordiais, que vão dar origem à espermatogônia ou à ovogônia, que são as células germinativas que podem sofrer meiose. Inclusive, as únicas do corpo humano. E aqui nós podemos observar o epitélio celômico, que por um lado dá origem às células de Sertoli, para o lado do sexo masculino, para outro lado às células granulosa, para o sexo feminino. Eventos que evidenciam que o cromossomo X é o responsável pela diferenciação sexual. Então, alguns desses eventos que nos dá evidência da responsabilidade da presença do cromossomo Y para a diferenciação sexual é o fato, por exemplo, de indivíduos cujo cariótipo é 45X ser mulheres. Ou também, esse outro exemplo, quando indivíduos com cariótipo 47XXY são homens. Se você notar direitinho, nesse cariótipo temos 45 cromossomos, ao invés de 46, que é o normal, o esperado. E aqui o Y está ausente. Todos os indivíduos com síndrome de Turner, esse cariótipo é dessa síndrome, todos esses indivíduos são mulheres. Enquanto aqui, síndrome de Klinefelter, todos esses indivíduos, embora tenha 2X e as consequências disso, mas todos eles, pela presença de um único Y, são do sexo masculino, são homens. E aqui eu deixei duas pranchas para que você pudesse fazer uma revisão geral do que vimos até aqui. Depois você analisa isso com mais tempo e eu passo para frente agora. O sexo cromossômico com o fenótipo oposto. Na meiose pode ocorrer casos de permuta gênica defeituosa entre os cromossomos X e Y. E, nesses casos, ocorre o seguinte: o indivíduo que apresenta o sexo cromossômico feminino, XX, vai ser macho.
mesmo tendo o sexo cromossômico feminino, XX. Por outro lado, o indivíduo que apresenta o sexo cromossômico XY vai apresentar o fenótipo feminino. Isso porque nessas regiões de homologia entre o cromossomo X e o cromossomo Y, na meiose, na troca de material genético, ocorre uma permuta gênica defeituosa e vai ocorrer a presença de um sexo cromossômico ao mesmo tempo que ocorre a presença de um fenótipo oposto, sexo cromossômico feminino, fenótipo masculino. Aqui a gente tem o crossing over desigual entre o cromossomo Y e o cromossomo X. Então, algumas regiões já foram descobertas em que há um crossing over. São regiões de homologia entre X e Y, como veremos na figura seguinte. Aqui você pode notar um esquema do cromossomo X e um esquema do cromossomo Y. E essas regiões de cruzamentos aqui, essas linhas, estão nos mostrando as regiões homólogas entre os cromossomos X e Y. Gene apenas no cromossomo Y, próximo ao limite da região pseudo-autossomal, seria esta região. Aqui nós temos, por exemplo, o gene SRY, que é ausente no cromossomo X. Estudos em homens, 46XX, e o sexo reverso, apresenta sexo reverso. Mutações no gene SRY leva a um cariótipo, com 46 cromossomos, a presença do cromossomo X e Y, mas o fenótipo é feminino. Então, mutações nesse gene pode me dar um sexo cromossômico referente ao masculino, porém, o fenótipo apresentado pelo indivíduo é feminino. Avaliações cromossômicas em homens, 46XX, cariótipo 46XX, dada essa notação científica aqui, o cromossomo X com o gene SRY, que é anormal, isso é anormal, o gene RSY ocupa essa região do braço curto, do braço P, do cromossomo Y, e ele não está presente em X, mas quando esse gene está presente em X, num crossing over defeituoso, vamos ter esses sexos contraditórios. Classificação dos níveis sexuais. Sexo genético, as notações que você já conhece, 46XX ou 46XY, feminino, masculino. O sexo gonadal, testículos e ovários. O sexo genital interno, aparelho reprodutor feminino e masculino, um dos dois, ou até mesmo a possibilidade rara dos dois, no hermafroditismo verdadeiro. O sexo genital externo, ovário, permanecem sem indução em fêmeas, testículo, próstata, pênis e uretra peniana, escroto e testículo. Então, esse sexo genital aqui é masculino. Sexo psicológico ou sexo social, o gênero sexual, identidade e desempenho pessoal.
essa orientação sexual, digamos assim. Caracteres sexuais secundários e alterações pubertárias. Mulheres, pelos axilares, ou seja, é mais definido em mulheres os pelos que nos homens, que é no corpo inteiro, e púbicos, pelos axilares e púbicos em mulheres. Seios mais desenvolvidos e menstruação, etc. Em homens, pelos axilares e púbicos em várias regiões do corpo, em algumas com maior concentração, tipo na barba, por exemplo, alteração da voz, etc. Um cromossomo X não é transcrito. Por esta figura, você pode observar que na fase embrionária, na fase de blastocisto, o nome que se dá a uma fase embrionária nos humanos, nos outros animais, esta mesma fase é denominada de fase de blástula. Então, aqui ocorre a inativação de um dos cromossomos X, presente nas fêmeas de mamífero. Inclui-se aí a mulher, é claro. Um dos cromossomos de origem paterna e de origem materna será inativado. Essa escolha ela é aleatória na grande maioria das células, mas depois de escolhido qual dos dois cromossomos será inativado, ali eu tenho uma linhagem em que todos os cromossomos paterno são inativos. Numa outra linhagem, nas fêmeas de mamífero, um outro cromossomo materno, de origem materna, é que será o cromossomo inativo. Então, no início da embriogênese, um cromossomo X é inativado. Em mulheres, por exemplo, esse cromossomo X inativado é conhecido como corpúsculo de Barr. Esse cromossomo X, em forma de baqueta de tambor, está preso, ligado à face interna da membrana carioteca, da membrana nuclear. Metade das células de uma mulher tem o cromossomo X de origem paterna inativo no núcleo interfásico, enquanto a outra metade das células de uma mulher tem o cromossomo X materno inativo. Então, a mulher tem duas linhagens celulares com cromossomos de origem materna ou paterna diferente para cada linhagem específica. Então, aqui nessa figura você pode verificar aqui uma linhagem de células com um cromossomo ativo, por exemplo, o cromossomo paterno, e outra linhagem com outro cromossomo ativo, então o cromossomo materno. Cada uma dessas células se divide por mitose, um processo em que uma célula é clonada em duas, e este cromossomo inativo vai sendo distribuído na descendência dessa linhagem, e o mesmo ocorre do lado de cá. Portanto, uma mulher é um mosaico de clones com o X ativo de origem materna ou paterna. As mulheres são mosaicos de cromossomos X inativos ou ativos, e isso é um mecanismo fisiológico, normal, esperado, natural, que equilibra a expressão de genes ligados ao cromossomo X em machos e fêmeas. Segundo Mary Lyon, na sua hipótese de mecanismo de compensação de dose cromossômica,
As fêmeas dos mamíferos compensam a dose dupla de seus cromossomos X, dos seus 2X, inativando um deles. E esse cromossomo X inativado hoje é conhecido por corpúsculo de Barr, em homenagem aos estudiosos que fez essa descoberta. E aqui nós podemos observar numa célula de epitélio bucal a presença do corpúsculo de Barr. Aqui no leucócito neutrófilo, a presença também do corpúsculo de Barr, que é também conhecido por cromatina sexual. Mas como é feito essa inativação de um dos 2 cromossomos nas fêmeas de mamíferos? Então, observando essa figura aqui, podemos notar o seguinte: aqui eu tenho a representação de 2 cromossomos X. Essa faixa é o centro de inativação de cada cromossomo X. Você pode notar que neste cromossomo aqui a faixa está ocupada por um complexo proteico, isto é, proteínas ligadas umas às outras. E a função desse complexo proteico é uma função repressora da inativação, portanto, não haverá aqui inativação. Esse complexo se liga no centro de inativação de um dos cromossomos, e essa escolha é aleatória, randômica, como já falamos. E você vai notar aqui nessa sequência que esta região do centro de inativação de cada cromossomo, nesse caso aqui onde não há ligação do complexo proteico, ela vai se esparramando, vai tomando conta do corpo do cromossomo. Quando você observa da esquerda para a direita, você nota que a faixa aqui ela é menor, aqui maior, e aqui ela já tomou conta do cromossomo inteiro. CHIC são as iniciais para centro de inativação do cromossomo X. Então, assim é feito a inativação de um dos cromossomos X presente no sexo feminino. Observando essa figura aqui, podemos notar a presença de 2 cromossomos X. Este, em cinza, é o cromossomo X inativo e este, em laranja, é o cromossomo X ativo. Você pode notar que este gene XIST, no cromossomo X inativo, ele tem um produto, um RNA. E esse RNA produzido pelo cromossomo X inativo, ele vai ligar ao cromossomo X, a um dos cromossomos X, e torná-lo inativo. Quando você compara esta figura com esta aqui do cromossomo X ativo, você nota que este mesmo gene aqui, XIST, não produz nenhum RNA. Portanto, não produzindo nenhum RNA, esse RNA não se ligará a este cromossomo X em especial. E, portanto, este cromossomo X é o escolhido para ser ativo. Que é o que falamos aqui. Um pouco do que falamos aqui. Esta é uma região crítica. Por quê? Por que esta é uma região crítica? Porque caso não ocorra a produção desse RNA, então esses 2 cromossomos ficarão ativos. E dependendo da fase em que isso ocorre, isso é letal, como veremos um pouco mais à frente. O centro de ativação do cromossomo X, CHIC, organiza o processo de inativação. A região do DNA que se encontra na banda do cromossomo X, XQ13. XIST
é um gene cujas iniciais é Inactivation Specific Transcription. É o gene fundamental no mecanismo de inativação do cromossomo X. E quando esse gene está ausente, como foi dito, isso é crítico, também é ausente a ativação, o X fica ativo, né? Quando o gene X está ausente, os 2 cromossomos X em mulheres permanecem ativos, e isso pode ser letal. Um cromossomo X é transcricionalmente ativo, enquanto o outro é inativo. O gene ligado ao cromossomo X funciona 2 vezes mais em machos do que em fêmeas. É um dos mecanismos de compensação de dose entre os 2 sexos. As mulheres homozigotas para genes presentes no cromossomo X não apresentam a característica mais intensa que os machos hemizigóticos. Em herança, em características ligadas ao cromossomo X, como os machos apresentam um único cromossomo X, os machos normais, que não são, por exemplo, portadores da síndrome de Klinefelter, esses machos normais, tendo apenas um cromossomo X, são então hemizigotos, ou seja, não tem homens para características ligadas ao X que são homozigotos dominantes ou homozigotos recessivos. Todos são hemizigotos, com ou sem a presença do alelo para normalidade ou do alelo para, por exemplo, uma característica doentia. Aqui nós temos o cromossomo XY, então presente em uma célula do sexo masculino. A possibilidade de herdar um desses 2 cromossomos é meio, porque são 2 eventos, herda X ou herda Y, mas normalmente se herda apenas um dos 2. No caso da fêmea, os 2 cromossomos são X. Portanto, a probabilidade de um filho herdar um dos cromossomos X da mãe é 1. A probabilidade é 1, ou seja, 100%, porque os 2 cromossomos são X. Se ele não herdar um X, esse filho herdará o outro. Se o complexo proteico se liga ao cromossomo X, nós temos esse cromossomo X ativado. Expressa os seus genes ligados a ele. Porventura, se o complexo proteico não se liga ao cromossomo X, o que ocorre? Esse cromossomo X, ele é inativo, é inativado, ou seja, sem aumento da expressão dos genes ligados ao cromossomo X. Por que não tem aumento da expressão dos genes ligados ao cromossomo X? Porque espera-se que um desses 2 cromossomos será inativado ainda na fase embrionária. A partir da definição do cromossomo X a ser inativado, o gene X é expressado, mas apenas transcrito e não traduzido em proteína. E esse RNA, oriundo da transcrição do gene X, ele envolve um dos cromossomos X para a sua inativação. A expressão do gene X, portanto, determina o silenciamento genético de todos os genes desse cromossomo X, que se encontra inativo em uma das linhagens celulares da mulher, que é o mosaico. As mulheres heterozigotas
com displasia ectodérmica anidrótica tem um mosaico de setores de regiões com e sem glândulas sudoríparas, como você pode ver aqui. Aqui nós temos uma figura que representa 3 mulheres e essas 3 têm regiões, ou seja, setores, com presença de glândulas sudoríparas, glândulas produtoras de suor, e regiões sem a presença de glândulas sudoríparas. Ou seja, essas 3 mulheres têm regiões onde elas suam e que não são as mesmas regiões em mulheres diferentes. Você pode observar nessa figura também o que ocorre aqui. Então, supondo que essas regiões aqui em amarelo sejam as regiões ausentes de glândulas sudoríparas, essas outras regiões aqui não em amarelo, a cor de pele mesmo, são as regiões onde há glândulas sudoríparas e, portanto, a produção de suor. Um X não é transcrito, originando mosaicismo. Então, no zigoto, o cromossomo X herdado de um dos progenitores, aqui representado por XM, com alelo M, e esse alelo M condiciona a cor laranja na pelagem de gatos. Nesse caso aqui, temos um outro cromossomo X, com alelo P, P de paterno, herdado de outro progenitor. Aqui nós temos uma gata, cálico, e essa gata exibe 2 cores em um fundo branco. A cor laranja é proveniente do X de origem materna expressado, enquanto o preto, eu vou chamar aqui de cor, mesmo entendendo que preto é a absorção de todos os comprimentos de onda do espectro solar. Então, essa cor preta, entre aspas, é proveniente do X de origem paterna. O fundo é branco e 2 cores se apresentam sobre esse fundo. O laranja vem unicamente do sexo feminino, enquanto o preto vem do sexo masculino. Se essa gata tivesse apenas genes recessivos, ela seria preta. Se ela tivesse apenas genes dominantes, ou seja, genes em homozigose dominante, ela seria laranja, com vários tons. Como ela é heterozigota, aqui é o caso de uma herança intermediária, portanto, essa gata expressa esses 2 genes, tanto o de origem materna quanto o de origem paterna. Genes para cor de pelagem. A inativação de um cromossomo X ela é seletiva, ou seja, ocorre inativação preferencialmente do cromossomo X que tem a mutação. Ela pode ser uma inativação negativa, ao preferir a inativação do cromossomo X que não tem a mutação, mantendo ativo o X mutado. Quando isso ocorre em heterozigotas, mulheres heterozigotas, desenvolve a distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença ligada ao cromossomo X e, portanto, mais presente em homens. Mutação em xiste proporciona alteração no processo aleatório, no processo de escolha de um dos cromossomos que será inativado,
Aqui nós temos uma figura mostrando como ocorre o mosaicismo nas mulheres. Depois você pode dar uma olhada com maior detalhe e tempo nessa figura. Lembrando, o gene X é necessário e suficiente para induzir a inativação de um dos cromossomos X em células embrionárias. Mas o gene X não é capaz de induzir inativação em células adultas. Esse gene é expresso apenas pelo alelo do gene X inativo ou pelo alelo presente no gene X inativo. Assim, podemos observar e fechar o assunto entendendo que existem algumas características do processo de inativação de um dos cromossomos X, sendo este um processo incompleto, falho, e que 15% dos genes do cromossomo inativo escapam dessa inativação. Por isso é um processo falho. A região pseudoautossômica, ou seja, a região de homologia entre X e Y, alguns genes escapam. A região pericentromérica, ou seja, em torno do centrômero, cerca de 30% dos genes ali presentes no braço P também escapam da inativação. 10% dos genes têm inativação variável entre mulheres diferentes. Existem outros mecanismos de compensação de dosagem cromossômica, além da inativação de um dos cromossomos X. Em células embrionárias, em torno do 15º dia, a ativação de 2 cromossomos X é letal. Em células diploide, a ativação de 2 cromossomos X é um evento raro e que raramente também ocorre em células normais ou células neoplásicas. Esse processo é fixo porque assim que um cromossomo X é inativado em uma célula, por mitose ou por clonagem, ele é distribuído nas linhagens descendentes seguintes. É um evento estável que determina o mosaicismo somático. O cromossomo X inativo em 85% do seu cromossomo, 85% de toda a carga de genes no cromossomo, ele é reativado nos ovócitos pouco antes da meiose. Então não esqueça, esse cromossomo inativo, ele volta a ficar ativo nos ovócitos antes de ocorrer meiose. E quando é que ocorre meiose? Ainda na fase embrionária, parando em uma dessas fases e só voltando à continuidade caso o núcleo de um espermatozoide penetre neste ovócito em metáfase, para que ele termine a meiose e vir a formar o óvulo, tão erradamente denominado de óvulo antes mesmo da entrada do núcleo do espermatozoide.